Maurício Oliveira. Boa noite com Jesus. É um grande privilégio estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Adil, pela confiança. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a cada irmão nessa noite. Só vou falar o nome dos irmãos que me acompanham. Não precisa levantar não. A irmã Rosiane, a irmãzinha Ana e o irmão Henrique. O Senhor tem dado um dom para ele para tocar violão. E ele tem nos ajudado ali nos cânticos. Só falta o Senhor tocar no seu coração para o batismo, mas eu creio que em breve Deus vai fazer esta obra. Irmãos, nessa noite eu quero trazer um assunto que para mim foi a chave, o ponto principal para nós tomarmos uma decisão em questão de trabalho. Porque nós temos aprendido com a palavra de Deus que nós temos que estarmos numa única fé, sem ficar misturando. E tudo tem que ter uma base, tanto pela Bíblia como pela mensagem, para que naquele dia não sejamos pegos de surpresa. Então, o meu título, o meu tema vai ser O Mistério Quintuplo de Efésios. E para tomarmos base, vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante. Efésios, capítulo 4, versículo 10 em diante. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Senhor Deus, que o Senhor possa vivificar essa palavra em nossos corações, que o Senhor possa, Pai, nos dar tudo que necessitamos para, Senhor Deus, nos aprofundarmos na sua palavra. Pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, nós vamos tomar algumas bases na mensagem do profeta, para nós sabermos certinho, ou seja, o que é este ministério. Porque muitas pessoas acham, falam, creem, que basta ter pastor na igreja e está pronto. A igreja está formada. Outros acham, vão um pouquinho além, tem pastor, tem profeta, terminou. E outros chegam até um pouquinho mais próximo. E eles acabam anulando parte da Escritura. Então, se um cristão verdadeiro, não tem como ele anular parte da Escritura. Ou você crê em toda a Escritura, ou ela se anula automaticamente. Então, essa crença em partes, ela causa um grande prejuízo na sua fé e no seu futuro. Na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, o profeta diz assim: lembre-se, nós não estamos num piquenique,
Porém, nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam cristão, que isso é tudo que elas necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que elas sejam um cristão e todas as coisas virão facilmente. Observe que o profeta vai falar: nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno cristão para entrar na batalha, na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Parágrafo número 8. Número 8. E no parágrafo número 76, diz assim: Tabernáculo Urbana, o ismo mundano está se arrastando entre vocês. O ismo está se arrastando entre vocês. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ismo, para nós pegarmos uma base para nós entendermos sobre o quintuplo de Efésios. Porque nós não podemos anular nenhuma escritura. O profeta disse que temos que ter a mira e a antimira. A mira e a antimira, a mensagem e a Bíblia. Não tem como você acertar o alvo se você ficar somente com a mensagem. Não tem como acertar o alvo se você ficar somente com a Bíblia. Os dois juntos, o tiro vai ser certeiro. Ismo. O que é ismo? No dicionário português diz que ismo exprime uma ideia de fenômeno linguístico. Pode ser sistema político ou doutrina religiosa. O profeta fala que ismo é um pequeno desvio da palavra. É um pequeno desvio da palavra. O ismo sempre vai estar associado com algum sistema religioso. Sistema é algo que o homem impõe num determinado local, não tendo fundamento na mensagem ou na Bíblia. Então ele impõe o sistema, ele obriga as pessoas a seguirem aquele sistema. E aparentemente, a gente olhando, nós achamos que é até bonito. É bonito o que ele está colocando, mas não tem sustentação. E sempre que ele impõe um sistema, isso se vincula a dogmas ou credos religiosos. O profeta fala que credos ou dogma é uma doutrina feita pelo homem com aparência de verdade, mas não tem como se provar na palavra de Deus. Então, todos nós, todas as igrejas da mensagem que têm a mesma crença no quintuplo de Efésios, elas formam um corpo. Mas, irmãos, o natural tipifica o espiritual. Deve ter algum médico ou alguém que saiba sobre medicina. Você pode pegar qualquer braço e implantar num corpo? Se não houver as mesmas células e moléculas, vai haver uma rejeição. Você pode pegar uma pessoa ou um grupo que tem uma fé diferente, ele vai fazer parte do mesmo corpo? Vai ter uma rejeição. E ali vai acontecer, com a rejeição que acontece, existe a morte.
apodrece aquele membro. Aquilo lá não entra. Então não tem como eu falar que eu sou do corpo se algo não bate com aquele corpo. Pode ser uma pequena molécula. Se ela for diferente, ela não vai se encaixar naquele corpo. A mesma coisa é no espiritual. Se não for a mesma fé, o mesmo fundamento, não tem como se encaixar. Então vamos ver o que o profeta fala sobre isto. Ele fala assim: as mensagens que eu vou estar citando aqui, irmãos, ou elas são de Goiânia, ou elas são da Voz de Deus em espanhol, que algumas não têm em português. Tá? Mas eu vou falar a data, aí fica fácil dos irmãos estarem depois vendo. O profeta diz assim, ó: abandonem seus credos e creiam nesta palavra. Esta é a verdade, a palavra é verdade. Jesus disse: minha palavra é espírito, minha palavra é vida. Como você vai receber vida quando você rejeita a vida? Como você vai receber vida se você rejeita a palavra? Parte da palavra não traz vida. A palavra completa traz vida. Como você vai tomar um dogma que é morte e uma palavra de vida juntos? Não vai. Expulsar a palavra de vida para tomar morte. Como você vai aceitar os dois ao mesmo tempo? Você não pode fazê-lo. Que toda palavra do homem seja mentira, cada dogma seja mentira. A palavra de Deus é a verdade. No segundo selo, o profeta diz assim: mas basta você deixar escapar uma só. Vê? Basta você deixar escapar uma só coisa. Ela creu na maior parte dela, falando sobre Eva. Oh, certamente, ela disse isto, e Satanás admitiu que estava certo. Se ele puder simplesmente te pegar numa esquina, vem aqui, irmão, vamos. Ô, irmão, tem uma novidade para você. Ô, irmão, acho que onde você está não está muito certo, não. Essas são as esquinas. Vem haver uma novidade. Eu acho que onde você está meio ultrapassado. Eu tenho uma novidade. Lá temos até pessoa que dançam todo mundo junto e sai lá. Como? Coreografia. Temos coreografia. Vem. Eu já vi um irmão falar para mim uma vez: ô irmão, vocês estão meio durinho aí, lá a gente mexe um pouquinho mais. Meu irmão, o irmão falou assim para mim, eu olhei para a cara, falei: meu Deus do céu, tenha misericórdia, não é ele que está falando não. Graças a Deus, que temos alguém que coloca em ordem a igreja. Isso é tudo o que ele deseja, vê? A única coisa que você tem que fazer é dar para a bala um pequeno desvio e ela perderá o alvo. Coloque uma linha na mira ou na antimira. Uma linha de diferença, para quem atira sabe disso. Uma pequena linha, milímetros, na mira, não é muito. E ela vai errar o alvo. Isso é tudo. Agora, ela creu em muito disto, mas ainda errou o alvo. Ela creu na mensagem, na palavra de Deus ali, mas um pequeno desvio, ela errou o alvo.
A era de Éfeso diz assim: um pequeno desvio da palavra é um passo para fora de Cristo. Um pequeno desvio da palavra é um passo para fora de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, vão à igreja. Hoje, as pessoas dizem que creem no profeta, vão na igreja, se dizem crentes da mensagem. Mas, porém, quando tudo tem cessado, observe e veja se eles estão nessa palavra, caminhando nela, vivendo nela. Se passam por todas as demais experiências e depois não andam na palavra, eles podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam outra história. Aí o profeta fala assim: duvido que João não tenha visto muito disto, antes dele ter morrido. Pessoas dizendo que amava a Deus, porém, não obedecendo a palavra de Deus. Mira e antimira. A palavra e a Bíblia. Não tem como separar. Porque o profeta disse, em várias mensagens, e na área de Pérgamo também, que ele prega o que Paulo pregou. É a mesma mensagem. Em Coríntios 15 diz assim, pelo qual, olha o que Paulo está falando, pelo qual vós sois salvos se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Reter como ele anunciou, se não é que cresces em vão. Ele não está falando que não tem fé, ele não está falando que a pessoa estava sem fé, ele está dizendo que a fé era em vão, porque estava crendo da forma e da maneira errada, deixou passar algo, e ele errou o alvo. Em Atos 20 diz assim, porque nunca deixei de vos anunciar todo o evangelho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Vê se não é isso hoje. A gente, quando nós lemos as Escrituras, olhamos em um exemplo. Em João 8, quando aqueles fariseus estavam tendo com Jesus ali, e falavam que eles criam em que Abraão pregava. Mas ele falou, se vocês crescem em Abraão, vocês creriam em mim. E hoje, você acha que esse pequeno desvio, o que eles crê? O que eles pregam que crê? É outra mensagem? É um sistema religioso fora da mensagem? O profeta diz que esses ismos têm se arrastado para dentro. E nessa mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, o profeta fala que as pessoas estão criando pequenos desvios para separar a irmandade, para fazer um disputar com o outro. Se eu te pegar também a parábola das 10 virgens, observe as 10 virgens. Elas foram para o mesmo lugar. Se elas foram para o mesmo lugar, elas tiveram o mesmo chamado. Se fosse chamado diferente, elas não teriam ido para o mesmo local. Se elas aguardavam a promessa do esposo, elas tiveram a mesma mensagem pregada para elas. Tinham a mesma esperança
do que as outras tinham. Então, tanto a nécia como a prudente, ela tinham a mesma mensagem, a mesma esperança, a mesma crença, mas faltava algo. É um pequeno desvio da palavra. E aqui nós vamos ler o profeta mostrando o que é ter o Espírito Santo. Um outro fato da Bíblia que o profeta fala, em Atos 1, quando escolheram Matias para ficar no lugar de Judas. Veja bem, fizeram uma votação entre eles, apóstolos, homens que viveram com Jesus. Fizeram a votação e escolheram Matias. Mas o profeta fala que Matias nunca prosperou no seu ministério, porque não era ele o escolhido por Deus, o predestinado por Deus. E ele sumiu na Bíblia. Para quem lê a Bíblia sabe que ele sumiu. Por quê? Homens, conhecendo a palavra, sabendo de como Deus agia, se esqueceram dali, da guiança do Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo que estivesse ali guiando a eles não teriam errado naquela escolha. Mas eles foram pela aparência. E impuseram as mãos, e as mãos impostas não fazem um ministro, não fazem um apóstolo, não fazem um homem de Deus. A sua obra vai mostrando, edificando qual é o ministério que está em suas costas. E sempre há um povo que vai reconhecendo esse ministério e vai apoiando. Qual é a importância do ministério quíntuplo de Efésios na igreja? É uma pergunta. Qual é a importância do ministério quíntuplo de Efésios na igreja? Olha o que o profeta fala. A estatura de um varão perfeito, de 6:2. No parágrafo 28, diz assim, que a virtude e a ciência de Cristo sejam derramadas para que assim eu possa ensinar, porque Deus tem posto na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, todos para a perfeição e para trazerem a ela essas virtudes para a preparação da vinda do Filho de Deus. Cada uma dessas pedras são materiais dele, isto é parte disto. Cada uma dessas virtudes pertence a ele e são derramadas deles através dos demais. Se nós tivermos apenas pastores e profetas, basta. Vamos ver o que o profeta fala. Se Deus é conosco, então, onde estão todos os milagres? 61, parágrafo 107, diz assim: irmãos, afastam-se de todos os nossos pecados e nossas dúvidas e nossas confusões de espírito. O Filho tem brilhado desde o dia de Pentecostes. O Espírito Santo é tão grande hoje como sempre foi. Como ele pode ser o mesmo ontem e hoje para sempre, e a cura divina ter se ido? Como pode o poder? A Bíblia coloca em ordem. Primeiro, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, para uma vindicação de que o evangelho ainda vive na igreja. E Deus os envia exatamente entre nós, e nós viramos as costas. Deus não falha, o seu povo é que tem falhado.
Assim, então Deus, em sua misericórdia, depois dele colocar Cristo à sua destra, envia o Espírito de volta. E o Espírito Santo está estabelecido na igreja como símbolos. E o Espírito Santo está estabelecido na igreja como símbolos, como apóstolos, mestre, evangelistas, dons de cura, milagres, línguas estranhas, interpretação, sinais e maravilhas, para acompanhar a igreja enquanto ela vai atrás por um bem divino. Uma coisa divina que representa este perdão divino. E o Espírito Santo está presente, o mesmo que saiu da mesma vida de Deus, o Senhor Jesus Cristo, sua presença está aqui. A pregação da palavra traz sua presença. A operação de milagre traz sua presença. E quando você diz, eu gostaria de me aproximar de Deus, alguém diz, bem, agora, como eu vou me aproximar dele? Venha através da maneira provida, e é através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, ele tem outras coisas, o ensino da palavra. Ele tem a pregação do Evangelho, para que você possa ser guiado até ele e tomar posse da vida eterna. Como que eu posso tomar posse da vida eterna? Se eu desqualificar qualquer um dos ministérios. Quer encontrar com ele? É só reconhecer esse quintuplo de Efésios. Perguntas e respostas de 54, é em espanhol essa mensagem. Alguém, há não muito tempo atrás, disse, ó irmão Blana, nós não precisamos de alguém que nos ensine. Quando o Espírito Santo vem, nós precisamos de alguém que nos ensine. Não precisa falar que tinha o Espírito Santo. Irmão Branham, não precisa se ensinar mais, temos o Espírito Santo aqui, para quê? Disse, a Bíblia diz que nós não precisamos de ensinamento. Olha o que o profeta fala. Eu disse, então, por que o mesmo Espírito Santo pôs mestres na igreja? Vê? Ele põe a igreja em ordem. Nós temos que ter mestres, isso é correto. Mas você não tem que ter alguém, não tem que ensinar. Mas você não tem que ter alguém. Aí, pois, ele fala assim, não tem que te ensinar dizendo, o irmão Brana falando para ele, tu não deverias cometer adultério, fazer isso, fazer aquilo. Ele fala que você já sabe, está escrito. E o que não está escrito? E o que não está escrito? Sua exata consciência do Espírito Santo te diz que é errado fazer isto, correto. Mas, agora, até onde vai o ensinamento bíblico, isto cabe a um ungido com o Espírito Santo. Isto é correto. E Deus tem estabelecido a igreja em ordem pelos apóstolos e profetas. Não que não está escrito, vai recorrer a quem? E assim por diante. Ele estabelece a igreja em ordem e coloca os mestres e os demais ali para guiar e dirigir sua igreja. O profeta disse assim, é bom que os irmãos, os pastores se reúnam e entram nas profundezas da palavra. E entre vocês, vê aquele ancião
aquele pastor mais experiente, e ele vai lhes cuidar de vocês. Agora, entrar na profundeza, aí eu repetir o que está aqui na Bíblia somente. Precisa de alguém me ensinar o que está na Bíblia? E o que não está? Aí é que entra o ministério quintuplo de Efésios. E ele coloca a igreja em ordem. Das 7 eras, Éfeso, tradução de Goiânia. Se for da voz de Deus, vai dar diferente o parágrafo, tá? Então os irmãos se baseiam na de Goiânia. Embora os mestres digam a você que a era apostólica tem cessado, não creia nisto. Se a mensagem é a notícia mais fresca, mais recente do que a notícia de amanhã cedo do jornal, como eu posso falar que ela não tem validade para hoje, para mim? Como eu posso anular essa palavra? E tem se levantado vários mestres, né? Todo dia aparece um mestre diferente, querendo ser melhor do que os outros. O profeta diz assim, ó: tal declaração está errada por 2 razões. Primeiro, ela está errada em supor que já não há apóstolos, quando os primeiros 12 já morreram. Um apóstolo quer dizer um enviado. E hoje, há muitos enviados, porém, chamamos de missionários. Portanto, enquanto houver homens chamados, enviados com a palavra de vida, então continua a era apostólica. Em segundo lugar, eles fazem referência a uma era da manifestação do poder do Espírito Santo, como sendo ultrapassada desde que a Bíblia tem sido completada. Isto não é certo. Não há nenhuma só escritura que sugira isso, mas decisivamente declaram o contrário. Aqui está a evidência que prova que essas 2 declarações são falsas. Aí o profeta diz, Atos 2, 28 e 29. Isto é para quem? Para vocês. Para os que estão longe, a tantos quanto Deus chamar. Como posso falar que terminou, que não existe mais apóstolo? Como posso anular essa escritura? Como eu posso anular os 5 ministérios de Efésios? Como que eu posso ficar só com um e dizer que aonde estou a igreja é completa? O que é necessário para vencer toda incredulidade? No parágrafo 14 diz assim: o caminho inicial e original para receber qualquer bênção redentora é através de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus como os ministros pregam. Ouvir a palavra de Deus como os ministros pregam. Mas Deus é tão bom e tão cheio de misericórdia, até o ponto em que, depois de Ele enviar toda a sua palavra, tem pessoas que dizem: Deus já enviou toda a sua palavra, não precisa mais de apóstolos, mestres. Veja o profeta falando. É a boca de Deus. Diz assim: mas Deus é tão bom e tão cheio de misericórdia, até o ponto em que, depois dele enviar toda a sua palavra, ele envia o quê? Os dons para a igreja. Não está falando que ele anulou os dons, os ministérios. Todos esses juntos, operando juntos,
mantém o quê? Mantém a igreja limpa, perfeita e pronta para a vinda do Senhor. Conduta, ordem e doutrina da igreja. Ela é espanhol. É na página 760. Diz assim. Pergunta 188. Isso é para você que acha que é somente crer. Tem pessoas que acham que é somente crer na mensagem do profeta e basta. Fica em qualquer lugar. Eu já pensei assim já. Eu creio no profeta, eu creio na sua mensagem. Irmãos, estava longe do caminho, viu? Olha o que o profeta fala. O que acontece com os cristãos nascidos de novo, que estão nas demais diferentes denominações, porém, não na noiva de Cristo? O que acontece com os cristãos nascidos de novo, que estão por aí, mas não estão com a noiva de Cristo? O que acontece com eles? Bem, eu acho que já explicamos isto há pouco tempo. Vê? Olha o que o profeta fala. Eles passam pela tribulação. Está vendo, nascer de novo? Você pode ficar em qualquer lugar, se isolar, não ir para a igreja. Eles passam pela tribulação. Eles são martirizados na tribulação. Sobem por último, depois do milênio, para serem julgados. E por quem eles vão ser julgados? Quem é que vai julgar esses que não estão na noiva? E como você vai provar que você está na noiva, se você não está reconhecendo os 5 ministérios de Efésios? Você não está crendo? Você não está defendendo? Você não está lutando por essa causa? E eles serão ressuscitados e serão dados provas para eles e serão julgados pelo mesmo grupo que pregou a verdade para eles. Aí o profeta fala assim: não sabia vós que os santos julgarão a terra? Será pregado para eles, vejam, será pregado para eles pelas mesmas pessoas que testemunharam a mensagem para eles. A mesma mensagem, a mesma pessoas vai pregar para eles. E que o profeta diz aqui no final? Saiam disto. Saiam disto. Conduta, ordem e doutrina da igreja, página 765. Diz assim: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Essa pergunta é: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Olha o que o profeta diz. Claro, essas perguntas é que fizeram para o profeta. Essa é a pergunta 194 no Código Ordem e Doutrina da Igreja. Olha o que o profeta responde. Claro, isto é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada por... ou seja, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. E aí ele pergunta: é isto correto? Amém. Esta é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério, um grande ministério,
o ministério da hora. Você quer estar no ministério da hora? Na noiva de Cristo? Tem que estar nesses 5 ministérios. O que é necessário para vencer toda a incredulidade? Agora, o caminho inicial e original para receber qualquer bênção redentora é através de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus como os ministros pregam. Eu já vi ministros, pastores, falar que pastor não pode pregar. Que pastor que prega não é pastor da mensagem. É difícil de ouvir certas coisas, irmãos. Olha o que o profeta fala. O caminho inicial e original para receber qualquer bênção redentora é através de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como os ministros pregam. Então, Deus possui dons que ele enviou para cada era. Ele não tirou nenhuma era fora. Ele possui dons que ele enviou para cada era e os colocou na igreja. Agora, nós descobrimos que existem 5 daqueles dons. O primeiro deles é o dos missionários ou apóstolos. A palavra apóstolo significa o enviado. A palavra missionário significa o enviado. O missionário é enviado, o apóstolo é enviado. Deus envia o seu missionário, Deus envia a seus apóstolos. Pergunta e respostas número 2. Há 5 ministérios escolhidos de Deus, porque Deus tem colocado na igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Deus fez isto, mas Deus os colocou na igreja para a perfeição da igreja. Se não tiver os 5 ministérios, como que a igreja vai se aperfeiçoar? Se preparar, receber e partir para o rápido. Fica difícil, né? Deus não chama o homem ao julgamento sem antes adverti-lhe. E então encontramos que o apóstolo é um homem especial. Ele é um ordenador. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Se eu anular o apostolado, a igreja, como que a igreja vai estar em ordem? O nome de Jesus, de 58 a mensagem. Agora, primeiro apóstolos, segundo profetas, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. É disto que o corpo de Cristo consiste. E esses apóstolos, pastores, ensinadores, evangelistas estão aqui para estarem certos que nestes dons essas coisas estarão operando bem. Se eles encontrarem algo falso que se levantou, rapidamente, eles condenam isto, porque não está de acordo com as Escrituras. Mensagem: a queda do mundo. E Deus estabeleceu nesse sistema ensinadores, pastores, profetas e assim por diante, para conservar o ofício de Messias na sua posição ali, não misturando com credos denominacionais, mas limpando aquela coisa e conservando a igreja pura, inadulterada para Cristo e sua palavra. Mensagem: o estranho. Diz assim:
E esta é a maneira que é com os dons do Espírito. Um para a pessoa e uma para... como se fosse um diamante, é enviado e foi trazido um dom para interpretar, pregar, ensinar. Existem 5 dons espirituais: apóstolos, profetas, ensinadores, pastores e evangelistas. E eles são todos para a edificação do corpo de Cristo. E tão certo como há ensinadores, pastores, tem que haver também profetas e apóstolos. Nós sabemos disto. E a mensagem, influência de um homem sobre o outro. Diz assim: nós queremos a cruz, nós queremos Cristo agora. Nós queremos Cristo agora enquanto nós podemos. Não seja influenciado pelo que o homem, que talvez possa mandar um guisado. Não seja influenciado pelo homem que lhe dá uma máquina melhor para andar nela, ou uma casa melhor para viver, e vende sua primogenitura para com Cristo. Não faça. Vigie o que você está fazendo. Sempre siga aquele que está influenciando e sustentando, e é sustentado por Deus, que você sabe que Deus está com ele. Não siga a influência errada, sim correto. Não tente tomar o lugar do outro. E a mensagem: eu acuso esta geração por crucificar Cristo novamente. O profeta, nessa mensagem, acusação e outras, ele tem mostrado que a crucificação está saindo dos púlpitos. Púlpitos mal dirigidos. Púlpitos que está com a má influência, está crucificando a Jesus Cristo, porque estão trazendo a palavra pervertida, com aparência de ser a verdade. Mas esses púlpitos estão levando pessoas ao abismo. O profeta traz em várias mensagens, sobre uma mensagem que eu li recentemente, uma irmã, ela estava no seu leito de morte, e ela chamou o seu pastor. Quando o seu pastor entrou, ela olhou para ele e falou assim: você me ensinou errado, eu estou indo para o inferno porque você ensinou a palavra errada para mim, você é o culpado de eu estar indo para o inferno. Irmãos, do púlpito sai bênção, mas também sai morte. Se esse púlpito não está reconhecendo esse ministério bíblico, não está defendendo, não está pregando conforme a palavra de Deus, conforme a mensagem, conforme a Bíblia, que é a mesma, saia dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Eu acuso essa geração por crucificado a Jesus, a Cristo novamente. Hoje, o homem caminha ignorantemente. Eles não sabem que essa é a verdade. Eles pensam que é alguma espécie de ismo. Eles não cavam o suficiente profundo para obter o espírito da revelação. Não cavam. Se isola. É só ele, é certo. Só é salvo quem está na igrejinha dele lá. As outras estão tudo condenadas. Fica lá, se isola. Como que vai confundar, se cavar, se aprofundar? Se o profeta diz que os pastores têm que se unir para cavar, se aprofundar. Eles só tomam superficialmente.
E, bom, eu creio em Deus. Seguro que crê. Eu creio na mensagem. Seguro que crê na mensagem. Eu tenho a mensagem. Seguro. Eu decorei toda a mensagem. Seguro que ele decorou toda a mensagem. Certo? Mas veja o que o profeta falou. O diabo crê mais que alguém possa crer. O diabo crê e treme. As pessoas creem simplesmente e continuam do mesmo jeito. Porém, o diabo treme sabendo que seu juízo se aproxima. As pessoas creem e não prestam atenção ao juízo que se aproxima. Irmãos, pastor Adil, eu fico muito contente em estar no local, em companheirismo com os irmãos que têm a mesma fé que eu tenho. E quando Deus me mostrou o caminho, quando Deus me mostrou a verdade, eu falei assim: este é o meu povo, esta é minha gente, é com eles que eu vou andar, é com eles que eu vou estar lá na eternidade, porque este povo, que é o meu povo, temos a mesma fé e defendemos a mesma palavra e cremos nos 5 ministérios de Efésios. Que Deus abençoe a cada irmão, ao pastor Adil, e que o Senhor Jesus possa ajudar a cada irmão. E eu sei que aqui a gente se sente bem, porque a gente vê um povo seguro e bem ensinado, e um povo fortalecido e com a sua raiz fincada nesta palavra. Deus abençoe a todos. Aleluia. Vamos cantar o 172. 172, Cântico da Águia. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível e pecador. Transformou minhas trevas em luz.
Graças a Deus, né? Dá vontade de continuar ouvindo, né? Não cansa, não satura, né? Que coisa, né? Que maravilha, né? O quíntuplo aperfeiçoador da igreja foi levantado pelo próprio autor da Bíblia, né? E esses 5 ministérios colocam a igreja em ordem de acordo com o que está escrito. Agora você vê tantas igrejas, né? Tantas igrejas, tantas denominações, tantos nomes de igrejas, tantos missionários, líderes, mas não crê no profeta, não crê no quíntuplo de Efésios, capítulo 4. E veja o que virou tudo isso. Lojas, clubes, indústria da fé. E o diabo gosta de ver essas igrejas, né? Porque ensinamento errado, onde vão parar? Ele citou o que o profeta disse de uma pessoa, né, que falou para o seu pastor, para aquele ministro, para aquele guia, quando ela estava morrendo. Ela disse: olha, eu estou indo para o inferno, o culpado é você me ensinou errado. Mas uma vez o pastor Samuel Cassalho disse isso, né? Que ele tem acompanhado, visto irmãos e irmãs em seus momentos finais nessa dimensão, e eles partem daqui serenos, calmos. Nenhum deles nunca levantou e disse: estou indo para o inferno, o culpado é você. Eu até hoje também nunca escutei nenhum irmão, nenhuma irmã nos seus últimos momentos terminal, né? Seu momento terminal. Eles saem daqui serenos, né? Porque o ensinamento é correto. O ensinamento aperfeiçoa. Perfeição quer dizer completo. Não tem falta de nada. Laodiceia pensa que tem tudo. Mas na verdade ela não tem nada, né? Que Deus continue abençoando pastor Maurício Oliveira. Você viu aí? A crucificação está saindo dos púlpitos. Estão crucificando a Cristo. Os primeiros a crucificarem a Cristo são os líderes. Que crê na Bíblia. Mas você viu aí? Até o diabo crê e treme. As pessoas dizem que crê e continua a mesma vida. Continua no mundo, continua interpretando as Escrituras e diz que crê.
quanto que o diabo até sabe qual é o final dele, né? Por isso que ele treme. O diabo está muito ocupado, ele não está tendo nem tempo, quase para nada mais. Porque o tempo dele é muito curto agora, né? Se nós pedíssemos mais destaques, temos aí. Você viu que o quíntuplo de Efésios são dons? Você viu que a era apostólica não passou? Interessante isso aqui, ó. Não sei se você leu na mensagem espanhol ou numa das que nós temos. O Espírito Santo está na igreja através destes símbolos. O quíntuplo de Efésios, através destes 5 ministérios. Então, este quíntuplo aqui no Brasil vai reunir, a partir do dia 22 desse mês, ali em Goiânia. Nós reunimos ali em Goiânia 3 vezes ao ano, né? Na Páscoa, em dezembro e também no mês de agosto. Para quê? Para aprofundar na palavra. Não é um turismo. A gente vai, não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. Se Goiânia fosse uma cidade turística, se você perguntasse para mim, você conhece aquele lugar, aquele lá, aquele outro? Oh, lá é tão legal, lá é tão bom. A gente não tem tempo. Quando a gente teve o encontro lá em Foz do Iguaçu, nem lá naquela cachoeira lá, é cachoeira mesmo? As cataratas. Eu estive lá, mas não tive tempo de ir nas cataratas, conhecer as cataratas do Iguaçu. Talvez famílias, irmãos, né, que têm tempo durante o dia, né, só vão no culto à noite. Possivelmente alguns deles foram e conheceram, né? Mas eu estive lá, nós tivemos um encontro lá com o saudoso pastor Jairo. E era no hotel, no salão, no hotel. Não temos tempo para turismo, né? Agora no feriado do Carnaval, o pastor Joaquim disse: turismo é do diabo. Leia lá o livro de Jó, o que o diabo estava fazendo? Estava passeando. Aí ele viu lá um Jó lá, tão justo, né? Diante de Deus, tão bem sucedido, a família, tinha tanta coisa boa, né? Aí ele chegou diante de Deus e disse: tudo que o homem tem dará. Deus perguntou para ele: viste o meu servo Jó? Vi. E aí deu no que deu, né? Aí Deus permitiu Satanás tocar em sua saúde. Mas Deus falou para ele: não toque na sua alma. E ontem a gente ouviu aqui com o irmão Júnior, aqui na mesa, o culto, né? Lá em Goiânia, com o evangelista irmão Mateus Micheletti. Ele falando justamente sobre Jó. Ele falou das chagas, da lepra exposta. Os amigos de Jó que foram lá para consolá-lo também tinham lepra, só que a deles não eram expostas. E lepra na Bíblia
fala do pecado. O que a Bíblia diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, às vezes, nós vemos, a gente vê a lepra de um irmão, de uma irmã exposta. E às vezes a gente pensa que a gente é o santarrão, né? A gente também tem lepra, só que ela não é exposta. Então a mensagem foi realmente muito profunda. Ontem, como agora, temos acabado de ouvir pela primeira vez o pastor Maurício, e que Deus continue dando a ele essa fé viva, né? Essa firmeza, né? Ele sabe, ele já passou por lugares onde há ismos, né? O Evangelho ainda vive na igreja. Ele citou a mensagem Se Deus é Conosco, parágrafo 107. Por quê? Por causa do quíntuplo de Efésios, capítulo 4. Parabéns, igreja aí de Jandira, que está sob os cuidados do pastor Maurício. Que Deus te dê humildade sempre, né? O profeta disse que Deus tem dificuldade de usar um homem e ele permanecer humilde. Não sei se é esse o termo que o profeta usou, né? Difícil o homem ser usado por Deus e permanecer humilde. Mas eu creio, se fazemos parte do quíntuplo de Efésios, nós vamos continuar nessa jornada humildes, sabendo que não somos nós, é o ofício, é Deus usando esses vasos de barro, né? Temos 61 conexões, ali na cidade de São José dos Campos, irmão Alexandre Leite, lá na Bahia, todo sábado, pastor Humberto e família em Jacobina está conectado aqui conosco. Joelson ou Elson Gonçalves da Silva e esposa em Severínia, São Paulo. Irmão Rosedalvo em Osasco. Irmão Israel em Francisco Morato. Jonas e família em São Paulo. Terezinha e sua filha, a irmã Maria Aparecida em Guarulhos. E a minha irmã Vera Sena Luz em Porto Ferreira. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O hino de saída será com as irmãs Talita e Eleonora. Agora, se você que está doente e quer oração com imposição de mãos, antes de você ir embora, passe aqui. O próprio pregador poderá orar por você. Pastor Aparecido, eu, os obreiros aqui, de um modo geral, poderemos orar por você também. Mas eu faço questão que o pregador que pregou ore por alguém que está necessitado e que ouviu o pregador pregar, o ungido do Senhor. Olha aqui no começo, como começou. Não estamos num piquenique, estamos numa batalha. O que é um dogma, credo? É algo que tem a aparência da verdade. Mas a palavra é a verdade. O que é um ismo?
É um ensinamento que tem um pequeno desvio, às vezes é milimetricamente. Se eu tenho um pequeno desvio aqui na minha arma, estou apontando para aquele relógio, até a bala chegar lá, ela faz isso aqui, ó. O milímetro aqui torna centímetros lá na frente. O que é pecado é errar o alvo na adoração. Mensagens como esta faz qualquer pregador a pregar outras baseadas nessa, né? Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Vamos mais uma vez aplaudir a Jesus por tudo que ouvimos? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Leve a nossa saudação para a sua igreja lá em Jandira, irmão. Os dias de culto são que dia mesmo? Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em Jandira, na rua Reverendo Joaquim Gonçalves? Rua Reverendo Joaquim? Augusto Machado, número 191. Centro de Jandira. Depois eu põe no papel, eu preciso mudar acrescentar alguns avisos na Trianon, a gente avisa lá para o irmão também. E o programa de rádio lá, qual horário? Todas as quartas-feiras, das 8 às 10. 2 horas de programa. FM 87,5. Jandira, FM 87,5. Todas as quartas-feiras, às 20 às 22. Na voz do pastor Joaquim Gonçalves. Inclusive, ele está levando agora CDs, porque ele vai adquirir mais lá em Goiânia no encontro. Já está passando lá, né? Muito bem. E aqui pela Trianon, hoje é às 22 horas até às 23. Amanhã é às 21. E de segunda a sexta-feira também às 22, né? Só que hoje aumenta meia hora. E às 6 da manhã, de segunda a sexta, e também na mesma emissora, Trianon AM 740, às 9h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Não é um ismo que está sendo anunciado, é a verdade, é a palavra. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por ouvir mais este valor nesta mensagem, neste companheirismo. Dê saúde e vida abundante para o pastor Maurício, sua família e sua igreja. Onde quer que ele pregue, que ele seja uma bênção. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que temos recebido